Fala galerinha do sexto ano, tudo bem? Tô de volta aqui, ó, professor Wagner. Para quem não me conhece ou para quem não assistiu a aula passada, é nossa primeira apresentação. Então, para quem já assistiu a aula passada, já viu, eu já me apresentei, mas eu sou o professor Wagner e vou aqui dar a disciplina de História. Então é o seguinte, o que eu preparei aqui para vocês hoje? Como a aula passada eu já introduzi o assunto, já levei em consideração vários aspectos, vários fatores, a nossa metodologia de hoje está aqui ó, no primeiro slide que eu trouxe para vocês. Vai ser a revisão da aula passada, certo? A revisão do conteúdo da aula passada e a correção das atividades que foram lançadas no sistema e que vocês já deveriam ter feito, ok? Então, a revisão de conteúdo, correção das atividades da unidade 5 da apostila de História. Eu trouxe a apostila aqui hoje, depois eu vou dar uns direcionamentos para vocês sobre elas, ok? Então, tá aqui meu nome, professor Wagner, para quem não assistiu a aula passada, esse é meu nome, ok? Então, vamos lá fazer a nossa revisão de conteúdo, ok? Primeiro slide. Professor, que conteúdo que a gente estava trabalhando na aula passada? Tá aqui, ó, Grécia Antiga. Que aspectos da Grécia Antiga que a gente trabalhou? Cultura, aspectos culturais da Grécia e aspectos sociais. Então, para a gente começar os estudos de Grécia Antiga, a gente separa entre aspectos culturais e aspectos sociais. Então, primeiro eu trouxe aqui ó, algumas características culturais. Então, primeiro os culturais da Grécia Antiga. Lembrando que na aula passada já foi falado isso, então eu trouxe de forma bem pontual aqui para vocês hoje, beleza? As características culturais e sociais da Grécia Antiga. Então, como eu tinha dividido na aula passada, alguns aspectos culturais fundamentais para a gente poder entender Grécia Antiga, galera. Aspectos culturais da Grécia Antiga, o alto grau de criação artística e cultural. Então você tem que imaginar, como eu falei na aula passada, a Grécia Antiga, 2200 anos antes de Cristo, os aspectos culturais daquela sociedade, o alto grau de criação artística e cultural. Professor, o que é isso? Está aqui, ó, embaixo. A sociedade grega antiga tinha um alto grau criativo na literatura, no teatro, na filosofia, história, matemática, arquitetura e outros aspectos culturais e artísticos afins, certo? Então, o primeiro aspecto cultural é o alto grau de criação artística que os gregos antigos tinham. O segundo aspecto cultural está aqui, ó, a forma como eles trabalhavam as questões religiosas. Professor, religião é uma questão cultural? Com certeza. E dentro da Grécia Antiga, a religião que eles mantinham e produziam era a religião politeísta. Então, lá na aula passada, se você não assistiu, vai lá no YouTube, é importantíssimo, no canal da escola do YouTube, que você entenda os aspectos culturais da Grécia Antiga. Não deixe de assistir a aula passada. Se no sistema da escola não está, vai na página do YouTube que está tudo lá, no canal da escola, ok? Então, outro aspecto cultural, religião politeísta. Relembrando, politeísta, são vários, teísta é Deus. Então, era uma religião que cultuava vários deuses. Deus do sol, Deus da chuva, Deus do ar, Deus do oceano, coisas que a gente vai ver conforme a disciplina for andando, ok? Então, a religião, outro aspecto cultural era a religião politeísta. E o último aspecto cultural que eu destaquei para vocês, inclusive da aula passada, era a relativa unidade linguística. Professor, o que é isso? O que é unidade linguística? É a forma como eles se comunicavam. Isso lá na Grécia Antiga começou a ter uma unidade, uma uniformidade. Inclusive, foram eles que influenciaram e influenciam até os dias de hoje, porque o alfabeto grego foi o primeiro a distinguir os segmentos de vogais e consoantes. Então, uma das heranças da Grécia Antiga está aqui, ó, o alfabeto grego. Então, destaquei aqui para vocês os aspectos culturais, ok?
A arte na Grécia Antiga ocupava um lugar de destaque na sociedade e várias foram as formas de representar as ações humanas por meio de formas e expressões. Então está aqui um pequeno trecho que destaca o papel cultural da arte na Grécia Antiga. Olha lá, religião, outro aspecto cultural. Os gregos eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Assim, os deuses gregos possuíam características humanas, defeitos, qualidades, fraquezas e paixões. Então, aspecto religioso, que também é um aspecto cultural. E a questão da unidade linguística está aqui, ó. O alfabeto grego, primeiro a distinguir segmentos de vogais e consoantes. Então, o alfabeto que a gente conhece hoje em dia e utiliza na nossa letração hoje em dia é herança da cultura grega, ok? Então, os aspectos sociais agora. Então, a gente viu os aspectos culturais da sociedade grega, agora a gente vai ver a sociedade em si, que basicamente é dividida em duas características principais. Está aqui, ó, os homens livres e nascidos nas cidades e estados, e a outra classe social, que era a base de mão de obra escrava, ok? Então está aqui, ó, vamos entender um pouco sobre essa sociedade, mas era basicamente dividida entre homens livres nascidos nas cidades e estados e os escravos que faziam todo o trabalho. Os homens livres e nascidos eram proprietários de terra, formavam a aristocracia rural grega e possuíam uma boa condição econômica. Então, para diferenciar a sociedade na Grécia é homens livres, que possuíam uma boa capacidade econômica, e a outra classe social, que era a de mão de obra escrava. Tinha uma vida marcada por sofrimento, pobreza e desrespeito. Em função destas condições, ocorreram várias revoltas sociais envolvendo os escravos gregos, que é o que a gente também vai ver, essas revoltas sociais, nas próximas aulas de Grécia Antiga, ok? Então destacamos os aspectos culturais, destacamos os aspectos sociais, que num primeiro momento é o que você tem que imaginar sobre Grécia Antiga, ok? Para a próxima aula é conteúdo novo, então eu já trouxe aqui um direcionamento para você já ir utilizando a apostila, unidade 5 da disciplina de História. Então vai lá, dá uma folheada, resolve alguns exercícios que eu também vou trazer na próxima aula, mas já fique sabendo que os aspectos culturais vão ser o direcionamento e aprofundamento da aula. Ok, galerinha? Sexto ano, ok? Então agora sim, vamos para a nossa correção das atividades. Então na aula passada, você teria que ter assistido o vídeo no YouTube, se preparado e resolvido as 5 atividades que eu preparei para você lá no sistema positivo, ok? Então agora que você já resolveu, eu trouxe aqui a correção dessas atividades. Vamos lá? Então tá aqui, ó, a primeira atividade que foi postada no sistema com relação à aula de Grécia Antiga. Tá lá, a arte na Grécia Antiga ocupava um lugar de destaque na sociedade. Então tá os dois aspectos, cultural e social. E várias foram as formas de representar ações humanas por meio de formas e expressões. Então preste atenção na pergunta, se você prestou, né? O que não representa aspecto cultural nas alternativas abaixo? Olha aqui o que está marcado, ó. O que não representa, ok? Então assim, ó, tá marcado aqui as alternativas, mas eu peguei aleatoriamente, não sabendo se está certo ou não, para a gente corrigir junto aqui, ok? Então, o que não representa um aspecto cultural na Grécia Antiga? Teatro? Claro que não, a gente acabou de ver, inclusive, na revisão, que teatro é um aspecto cultural. Junto com a pintura, que no caso aqui é a opção B, e a arquitetura, que foi falado lá na primeira aula de Grécia Antiga, ok? Então, se teatro é um aspecto cultural, pintura é um aspecto cultural, arquitetura é um aspecto cultural, ele quer o que não representa, tá aqui, ó, a letra D, que no caso aqui está marcado certo, que é a política, que não é um aspecto cultural, e sim social, ok? Então, se você acertou, parabéns, vamos para a próxima. Questão número 2. A respeito da Grécia Antiga, leia o trecho seguinte. Então, era para você ler o trecho aqui, que eu não vou ler porque, né, já está aí, você já fez a resolução, e a assinalar
a alternativa referente à temática do texto. Mas está lá, ó, ele está falando o texto sobre a sociedade, como se formaram, o que também tem essas informações lá na primeira aula da unidade 5. Assinale a alternativa referente à temática do texto. Então, você tinha que ler o texto e assinar lá a alternativa que mais conversava, dialogava com o texto. Então tá aqui, ó, formação das cidades-estados na Grécia Antiga é a referência da temática da organização social, em tribo, em clã e como começaram a ceder lugar às unidades políticas maiores. Então a letra D era a resposta certa, que é a formação, que é assim que se formaram as cidades-estados na Grécia Antiga. Ok? Vamos para 3? Era para você ler um trecho sobre a escravidão, inclusive esse trecho foi extraído da apostila positiva de vocês, que fala sobre escravidão na antiguidade da Grécia, ok? Então era uma questão sobre a escravidão, que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior, como a sociedade grega se dividia, homens livres e escravos. A resposta correta é a letra B, sobre a questão da escravidão na Grécia Antiga. Uma pessoa que não conseguisse pagar as próprias dívidas poderia se tornar um escravo. Então são aspectos sociais, de como a sociedade se comportava e se dividia na Grécia Antiga. Então se você marcou a letra B, parabéns, acertou, vamos para a próxima. Questão número 4. O conhecimento a respeito do mundo e dos seres humanos não ficou restrito à filosofia. Filosofia grega aqui no caso, tá? O corpo humano, por exemplo, tornou-se objeto de interesse da ciência e também das artes. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta já está aí marcada para vocês dentro do sistema, aqui, ó, que é do slide, aliás, que eu estou mostrando. Os detalhes do corpo humano estão presentes na arte grega. Lembra para vocês que na aula passada eu trouxe um exemplo de escultura? Um exemplo de arte é a escultura. A escultura grega está totalmente presente na representação artística na Grécia Antiga. Então, se você marcou a letra A, acertou, parabéns. Vamos para a última questão. Era para você ler também um trecho. A leitura é fundamental, é importantíssima na disciplina de História e em todas as outras disciplinas, aliás, para a vida, né? Leitura é fundamental. Então você tinha que ler esse trecho aqui bem rápido e, de acordo com o texto, assinalar a alternativa correta, que no caso aqui era sobre as cidades-estados grego e com a guerra do Peloponeso, que é um assunto que a gente ainda vai tratar, mas a gente já tratou de cidades-estados, fragilizando o mundo grego, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção da aula de hoje. A gente vai continuar junto aqui nessas videoaulas. Espero ver vocês em breve, mas enquanto isso, continuem cuidando de você e da sua família. Até a próxima.